Olá pessoal, meu nome é Glauber Loures de Assis, eu sou professor, tenho doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e esse é o canal Janelas da Terra. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a relação entre futebol, coronavírus e complexo de vira-latas. Você sabe o que é o complexo de vira-latas? Complexo de vira-latas é um sentimento de inferioridade social que muitos brasileiros têm em relação aos países ditos desenvolvidos, né, como é principalmente o caso dos países europeus e dos Estados Unidos. É uma ideia que nós temos e nós nutrimos a respeito de nós mesmos, como se a nossa sociedade fosse pior que a desses países, a nossa cultura fosse pior, a nossa corrupção fosse pior, a nossa arte fosse pior, o nosso esporte fosse pior, enfim, nosso povo fosse pior, né, nós fôssemos piores do que esses países. Essa é uma ideia evidentemente falsa, né? Uma ideologia, uma mentira, uma violência contra nós mesmos, mas que infelizmente, né, acaba sendo naturalizada e muitas pessoas acabam comprando e aceitando, né, esse complexo, esse viralatismo como se fosse algo natural, como se fosse algo verdadeiro. Quer um exemplo, né, disso, do complexo de vira-latas? Foi a derrota do Brasil na Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha. Mais especificamente, as explicações sobre essa derrota. Uma derrota que doeu muito em mim, né, porque o 7-1 que nós tomamos aconteceu em Belo Horizonte, a cidade que eu morava em 2014. E aí, depois que o Brasil tomou essa goleada, essa tragédia, né, que aconteceu, muitas pessoas foram lá explicar por que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. E aí tinha de tudo, né, explicações que comparavam as culturas, né, e aí mostravam, né, supostamente que a cultura alemã mais organizada, mais elevada, né, estava dando um baile na cultura brasileira, por isso que nós perdemos, que a derrota do Brasil foi um fruto da desorganização brasileira da nossa sociedade em relação à organização, à disciplina do povo alemão, né, que o sistema econômico alemão, a filosofia alemã, o estilo de vida alemão eram superiores, eram melhores, eram mais avançados do que do povo brasileiro, né, um monte de bobagens, né, que não explicavam nada a respeito do resultado, né, porque na verdade o Brasil perdeu. Nós estávamos um jogo de futebol, né, onde nós tínhamos o nosso principal jogador machucado, que era o Neymar, uma comissão técnica que escalou mal, que convocou mal, que cometeu uma série de erros, né, primários, táticos ali naquele jogo. E essa mesma Argentina, que não era lá essas coisas, né, sofreu, mas sofreu para ganhar da Argentina na final. Sofreu, mas sofreu para ganhar da Argélia nessa mesma Copa do Mundo, né? Então, o Brasil mesmo, agora que está passando essas reprises todas de futebol, em 2002 o Brasil ganhou da Alemanha na final da Copa do Mundo. E ninguém veio com esse papinho de que o Brasil, a nossa civilização era melhor, nós éramos mais organizados, né? Naquele momento não tinha nada disso. Só quando a gente perde que isso aparece, né? Perdemos porque o povo brasileiro é assim, porque o Brasil é assim mesmo, que é o povo do jeitinho e não sei o quê. Né? Esse papinho errado, né? E esses atributos, né, a respeito de nós mesmos, que só são evocados, só são mobilizados quando é para nos diminuir em relação aos países do hemisfério norte, né? Pois bem, isso tudo para chegar agora num ponto que tem me deixado bastante chocado, que é o viralatismo durante o coronavírus, né? O viralatismo do coronavírus no Brasil. Quer dizer, o mundo inteiro está destinando centenas de bilhões, trilhões de dólares para proteger os trabalhadores, para permitir que as pessoas possam ficar em casa em segurança, resguardar a sua saúde dos seus familiares, dando incentivos fiscais para as pequenas empresas não quebrarem, né, garantindo o emprego dos mais vulneráveis, suspendendo cobrança de juros, suspendendo conta de água, conta de luz e assim por diante, né? Mas aí vem a turma do viralatismo e fala que não, que o Brasil não pode ser comparado com esses países, né, desenvolvidos, ricos e assim por diante, né? E aí a gente tem gente que apoia as coisas que estão acontecendo aqui. O presidente do Brasil na contramão do mundo inteiro, né, se juntando a ninguém menos do que o déspota do Turcomenistão e o ditador da Nicarágua, indo contra as recomendações da OMS, deixando as pessoas a Deus dará, dando uma proteção ridícula
né, que foi aprovada pela oposição, de R$600 para as pessoas. Podia taxar grandes fortunas, não vai taxar, tem que proteger os bilionários. Podia usar centenas de bilhões disponíveis na conta única do Tesouro Nacional, não vai usar, né, para garantir a vida digna das pessoas durante a pandemia. Podia exigir que as empresas mantivessem os empregos dos seus funcionários, mediante crédito, mediante um auxílio governamental para que essas empresas não quebrem, mas não, né? O nosso país, de acordo aí com as diretrizes do governo federal, tem que seguir vivendo uma vida normal, como se o normal fosse possível, para não atrapalhar a economia, né? E aí, o pior de tudo é que as pessoas, muitas delas aceitam essa ideia, né, com base no puro viralatismo. Isso é o viralatismo do coronavírus, né? Afinal de contas, o Brasil é o Brasil, a Alemanha é a Alemanha. Nós não vamos comparar. Tem uma assimetria muito grande. Não vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos, completamente diferente, né? Não vamos comparar o Brasil com a França, o Brasil com a Dinamarca, não é verdade? Então a gente é pobre, a gente tem uma outra realidade, a gente é subdesenvolvido, nossa cultura é outra, aquele velho papinho, né, vira-lata de que nós somos piores, nós não podemos nos comparar com os países avançados, entre aspas. Né? Então esse viralatismo mentiroso nos impede de enxergar a realidade, mas para que a gente possa ter um auxílio para a gente enxergar a realidade, eu queria convidar vocês para a gente poder recuperar, né, a nossa rivalidade futebolística e apelar para essa rivalidade para a gente poder observar aqui os nossos vizinhos, né? Aí não tem viralatismo, vamos nos comparar com a América do Sul, aí a gente não é pior, né? Aí a gente tem que ter a nossa hombridade e mostrar quem que manda aqui na América do Sul, não é verdade? Então vamos comparar o Brasil agora no coronavírus só com os países que jogam as eliminatórias sul-americanas, tá? Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Só com esses países. Vamos deixar a Alemanha para lá, vamos deixar os Estados Unidos para lá, vamos deixar o Japão de lado, vamos nos comparar somente com os nossos, né? Os países nossos vizinhos aqui. Pois bem, você sabia que o Brasil tem mais mortos pela Covid-19 do que todos esses países juntos? Todos, junta todos, tem menos mortos do que o Brasil. Agora vamos pegar o nosso maior rival, aquele, né, que a nossa hombridade, né, o nosso brio como brasileiro não permite que a gente aceite perder, né, que é a Argentina. Agora a gente pode comparar, não pode? Então vamos lá, o Brasil tem 22.169 casos hoje no dia 13 de abril. Lembrando que esses casos, esses dados eles são atualizados, né? Cada hora a gente tem mais pessoas mortas, mais pessoas doentes, né, na nossa sociedade. Então, dia 13 de abril, só para ilustrar, o Brasil tem 22.169 casos de coronavírus, com 1.223 mortes já, com uma taxa de letalidade de 5,5%. Aí vamos pegar os dados da Argentina. A Argentina, dia 13 de abril, tem 1.975 casos, 82 mortes, uma taxa de letalidade de 4,1%. Ah, mas nós não vamos comparar o Brasil com a Argentina nesse quesito, porque o Brasil é muito maior, porque a Argentina tem muito mais gente do que a Argentina. Tudo bem, de acordo. Então vamos comparar só o estado de São Paulo com a Argentina. Só o estado de São Paulo com o país inteiro da Argentina, tá, em relação ao coronavírus. O estado de São Paulo tem 8.755 casos, dia 13 de abril. A Argentina tem 1.975 casos. O estado de São Paulo tem 588 mortes. A Argentina tem 82 mortes por coronavírus. A taxa de letalidade do estado de São Paulo é de 6,7%. Da Argentina, 4,1%. Quer dizer, nós temos aí, se compara o número de mortes do estado de São Paulo com a Argentina, tem mais um 7-1 aí. Proporção de cada 7 mortes que tem no estado de São Paulo por coronavírus, tem uma na Argentina. A diferença é que é um 7-1 muito mais sério, né? Porque é a vida das pessoas que estão indo embora por conta de políticas públicas erradas que estão sendo adotadas no nosso país. Então, qual que é a explicação, né, para esses números? Essa diferença gritante da proteção, do resguardo das vidas das pessoas
no Brasil, no estado de São Paulo, né, mas vale para todos os estados do Brasil, para o nosso país como um todo, né? Em Tocantins, por exemplo, ainda não tem casos de mortes, né, mas é uma taxa que explica muito bem, né, a nossa situação em relação aos nossos países vizinhos. E essa explicação simples é a seguinte: é a quarentena. A Argentina adotou uma ampla quarentena, com isolamento rigoroso e um apoio, né, financiado pelo governo federal para os trabalhadores, para as pessoas comuns, como eu, como você, né, que, dentre outras coisas, garante o emprego para o trabalhador durante a crise, durante a quarentena. Essas medidas elas têm, além de tudo, garantido uma aprovação recorde ao governo federal na Argentina, né, e vai salvar, sem dúvida nenhuma, a vida de muitas pessoas e também a economia. Tá? Porque a chave para a recuperação da economia não é só a intensidade da crise, mas a duração da crise também. E o Brasil caminha para ter uma crise que vai se alongar por muito tempo, né? O coronavírus, inclusive, vai ser usado como desculpa para a crise, toda a culpa vai ser do vírus, né? Sem olhar para todas as medidas que estão sendo colocadas em prática por parte do governo. E não vem de hoje, porque a gente já estava em crise antes do início da pandemia, mas essa é uma outra história, né? E possivelmente o Brasil vai ter uma explosão no número de pessoas doentes, no número de pessoas mortas, infelizmente. Né, nós estamos levando aí mais um 7-1, e aí não é da Alemanha, é da Argentina. E a culpa não é do povo, a culpa não é da cultura, a culpa não é da sociedade brasileira, que é pior. Né? Quando a gente compara com esses países mais próximos da gente, essa ideologia ela cai por terra. A verdade ela aparece de uma forma mais fácil da gente enxergar. Né? E aí a gente, usando o exemplo do 7-1, usando o exemplo futebolístico mais uma vez para ilustrar a nossa sociedade, a culpa é de quem toma as decisões, a culpa é do técnico, a culpa é da comissão técnica. Só que agora a goleada é muito, muito, muito mais grave. A minha vida está em risco, a sua vida está em risco, a vida das pessoas que você ama, dos seus amigos, da sua família. E toda a economia nacional, porque uma economia com pessoas doentes, com pessoas que estão morrendo, é uma economia que vai ficar doente por muito mais tempo. E aí é isso que eu estou apelando aqui para nós, né? Para vocês, para mim, para todos nós enquanto brasileiros. Nós não vamos tomar essa goleada da Argentina, né? Por favor. Vamos fazer aquilo que a gente faz quando um técnico horrível está no nosso time. O que a gente faz? A gente manda ele embora, sem cerimônia. Tem que mandar o técnico embora. Isso é claro, né? Porque as decisões estão sendo tomadas de uma forma errada e são essas decisões que estão levando a gente para a situação que a gente está. Mas enquanto a gente não consegue mandar o técnico embora, enquanto a gente não consegue fazer isso, vamos pelo menos deixar de lado um pouquinho, mandar embora esse nosso viralatismo, esse complexo de vira-latas, e seguir o exemplo que tem dado certo no mundo inteiro, tanto em países ricos, como é o caso da Alemanha, por exemplo, como em países pobres, como é o caso da Argentina, por exemplo. Zelar a quarentena, exigir o apoio do governo, né? Ficar em casa. Isso faz a diferença na minha, na sua vida, na vida do nosso país, tanto do ponto de vista da saúde quanto da economia. Não vamos tomar de 7-1, vamos defender a quarentena.